diz assim o Salmo 23: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Meus irmãos, a partir deste salmo nós temos falado sobre rei e pastor, o Senhor na visão e vivência dos salmistas. Apenas recapitulando, o primeiro tópico que nós falamos, e os outros são decorrentes deste, é que o Senhor se revela em suas obras. E a partir daí que nós começamos a observar que este Senhor se revela em suas obras, se revela como Deus altíssimo, incomparável e insondável. Vimos que Ele é magnífico, que Ele tem pensamentos inatingíveis, Ele é todo-poderoso, e depois começamos a desenvolver o conceito de que Ele é o Senhor e Rei de toda a terra. E como Senhor e Rei de toda a terra, Ele é poderoso e sábio Criador. Depois vimos que tudo pertence a Ele, e nesta manhã nós queremos falar dele como Rei de toda a terra, que preserva a criação, bem à luz do hino que nós cantamos, do Salmo 104, que lemos em parte. Pelo fato de Deus ser todo-poderoso, Ele pode determinar todas as coisas. Deus tem um poder deliberativo e o poder executivo. Às vezes conosco nós não encontramos condições de executar aquilo que nós planejamos. É natural isso. Nós às vezes queremos fazer planejamentos a médio prazo, longo prazo, ou até mesmo em termos de dia. Você pretende realizar algumas tarefas durante aquele dia, mas você acordou tarde. Você acordou tarde, pronto, seu amanhã enrolou e você acabou não podendo realizar aquilo que você havia planejado. O nosso Deus, obviamente, é diferente, porque Ele não tem poder. O poder é dele, é inerente a Ele. Então Deus delibera o que Ele vai realizar, e Ele deliberou isso eternamente. Ele tem diante de si todas as opções possíveis e impossíveis a nós, não a Ele, e Ele executa o seu decreto, Ele executa o seu querer, Ele executa a sua vontade. E essa escolha de Deus em seguir o caminho que seguiu não tem nenhuma influência externa, porque nós somos muito influenciáveis, e não há nenhum mal nisso, necessariamente. Nós somos influenciados pela cultura dentro da qual estamos inseridos, pela nossa família, pela personalidade nossa, ou por circunstâncias. E num casal, por exemplo, é muito comum um exercer influência sobre o outro, observando que alguém está muito passional naquela decisão, talvez pensasse um pouco melhor, e a mãe fala: olha, vamos esperar um pouco, o marido, olha, vamos esperar amanhã, porque amanhã nós podemos conversar melhor, com mais calma, hoje dá um bom dia, porque nós somos influenciáveis. Deus, Ele define tudo sem precisar de influência de ninguém, e mais, quando Deus define o que definiu, nada havia sido criado ainda. Ou seja, Deus não precisa de conselhos, e não havia criação alguma. Nós encontramos Paulo resumindo isso aos Romanos: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? E aí vem o ponto que me interessa. Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, as coisas existem, todas elas, por decisão de Deus. Nada subsiste sem Deus. Deus é quem cria a realidade, e Deus sustenta essa realidade, e Deus cria as leis, que nós chamamos de leis,
que dá uma sequência ao universo. Então nós temos estações. Ontem eu tinha chegado de Bauru, então cheguei no meu quarto, liguei o ar condicionado, estava muito quente. Mais tarde eu liguei o ar condicionado para esquentar. Falei, que coisa curiosa, eu estava sentindo calor, mas sentindo frio. Como é que é diferente? Então Deus tem o controle do clima, Deus tem o controle das estações do ano, porque tudo isso se mantém, não é por uma causa cega ou uma sina cega, é porque Deus preserva, Deus sustenta. Nada existe sem Deus. Deus é o Criador e preservador de todas as coisas, e é por isso que no exercício do seu poder que nós temos as estações do ano, nós temos a lei da gravidade, nós temos a sustentação dos planetas, das galáxias que nós nem sequer sabemos que existimos. Deus controla tudo, e é importante pensar nisso, que este Deus é o nosso pastor. Biblicamente isso é muito confortador. Um Deus que nós não temos domínio, porque Ele é rei de toda a terra, e Ele, como rei, Ele tem todo o controle, Ele cria e preserva, e nada acontece sem o cuidado, sem a sustentação de Deus. No Salmo 36 nós lemos: Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. No Salmo 93, Reina o Senhor, firmou o mundo que não vacila. No Salmo 96, dizei entre as nações: Reina o Senhor, Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Então Deus reina, Deus controla, Deus preserva, Deus consolida os montes e mantém as estações. No Salmo 65, o salmista exulta, entendendo que em cada estação do ano é uma visita abençoadora de Deus. E assim escreve o salmista: que por tua força consolidas os montes, cingido de poder, que aplaca o rugir dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das gentes. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Os que vêm do Oriente e do Ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. Tu visitas a terra e as regras. Vejam que linguagem bonita, observando o fenômeno como ocorre. Tu visitas a terra e as regras. Tu a enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal, porque para isso a dispôs. Negando-lhe os sucos, aplanando-lhes, regando-lhes os sucos, aplanando-lhes as leivas. Tu a amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção. Coroas o ano da tua bondade. As tuas pegadas destinam fartura, mas uma linguagem figurada, né? Deus deixando pegadas da sua visitação, a ideia de marcas da presença dele em nossa vida cotidiana. Ele continua o salmista no Salmo 65. Destilam sobre as pastagens do deserto, e de júbilo se revestem os outeiros. Os campos cobrem-se dos rebanhos, e os vales vestem-se de espigas, exultam de alegria e cantam. Observe então, nessa linguagem poética, o salmista diz como Deus manifesta a sua bênção, esse Senhor que cria e que preserva todas as coisas. Nós vemos as estações do ano, como eu disse. De quando em quando nós estamos angustiados aqui em São Paulo por causa da falta de chuva, ameaça de seca, racionalização de água, o clima muito seco, e parece que não há solução, e daqui a pouco vem a chuva, e nós nem percebemos isso, que não são as nuvens que vieram, é Deus que dirige as nuvens, é Deus quem nos dá a colheita, é Deus quem nos dá condições de trabalho. É por isso que nós, como servos do Senhor, nós, como ovelhas do bom pastor, nós rogamos a Deus o pão nosso, porque nós sabemos que nós podemos ter o pão, não é simplesmente pelo meu trabalho, mas porque Deus dá a terra, Deus dá o trabalho, Deus dá a energia e capacidade a nós para poder exercer a nossa atividade. Tudo provém de Deus. E quando o salmista agradece aqui o cuidado de Deus, Deus na realidade está cumprindo o que falara ao povo de Israel no livro de Deuteronômio, quando ele diz sobre a terra futura que eles habitariam. A terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberás águas, terra de que cuida o Senhor vosso Deus.
Os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até ao final do ano. Então, meus irmãos, isso tudo nós vemos as manifestações da bondade de Deus. Este foi o argumento que Paulo no Novo Testamento usa quando ele prega em Listra. Ele quer dizer e ele mostra que estes sinais são bênçãos de Deus, são testemunhos de Deus. E assim Paulo o diz lá em Atos: não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos dos céus chuvas, estações frutíferas, enchendo os vossos corações de fartura e de alegria. Então, a natureza dá um testemunho de Deus, não um testemunho ocasional, mas é constante, porque Deus preserva todas as coisas. Isso é chamado de preservação ou de conservação em teologia. É o ato por meio do qual Deus sustenta toda a criação, fazendo com que toda ela cumpra o papel para o qual foi estabelecida. Então não há nada autônomo, não há matéria que exista por si só. Então nós vivemos em Deus, nos movemos em Deus e nada fazemos sem que Deus nos sustente, sem que Deus nos preserve. Não há nenhuma partícula, não há nenhuma célula que tenha vida por si só. Então percebam que nós nos angustiamos, vocês, eu, por questões da vida e perdemos a dimensão que Deus tem um controle dos povos, das nações, da natureza. Este é o nosso Senhor. É o Senhor que é o nosso pastor, que dirige, que controla, que sustenta todas as coisas. Em Hebreus, nós lemos o escritor dizendo: Ele, falando de Jesus Cristo, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Aí vem a palavra-chave: sustentando, a ideia de carregando, nutrindo, não é sustentar um peso morto como o Atlas da mitologia. Não, o sustentar é dar vitalidade, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita na majestade nas alturas. Então Deus supre todas as coisas, Deus sustenta. E a palavra de Deus nos fala então que nada subsiste sem Deus. E quando nós lemos no Gênesis, comparando o livro de Êxodo, vemos que Deus cria o mundo, cria e descansa. E é claro que é uma linguagem mais uma vez figurada. Deus não descansa porque Ele para de trabalhar. Deus não descansa porque Ele está cansado. É um descanso figurado, prazeroso para contemplar a sua obra. E Deus nunca parou de trabalhar, porque Deus encerra os seus atos criativos e continua os seus atos preservadores. Então Deus cria e preserva. Se Deus deixasse de preservar, tudo voltaria ao caos, porque Deus dá forma e Deus sustenta. E esse Deus é o nosso pastor. O descanso de Deus é de contentamento. Então, meus irmãos, pensemos nisso. Deus cria, Deus preserva, Deus sustenta todas as coisas. E o Novo Testamento diz que em Cristo nós vivemos, nos movemos, e Paulo diz, e existimos. Então, tudo que temos está em Deus. Esse senso de dependência é fundamental para nós, ter a consciência de que somos o que somos, temos o que temos, porque Deus tem nos preservado, Deus tem nos guardado. Por isso também a criação, ela não pode ser estudada fora de Deus. O problema, que eu já falei antes, o problema ecológico é um problema primeiramente teológico. Quando nós rompemos com Deus, nós queremos tratar das coisas isoladas de Deus. E na realidade, todas as vezes que nós estudamos algo longe de Deus, nós temos uma visão parcialmente verdadeira. É possível, mas não uma visão amplamente verdadeira, porque nós perdemos a conexão séria. Então, eu posso, por exemplo, avaliar o homem e descobrir coisas importantes sobre o homem, a sua racionalidade, a sua inteligência, a sua capacidade. Mas se eu separar o homem de Deus, eu perco a dimensão mais importante de que o homem é a imagem de Deus. Então, eu digo coisas verdadeiras, mas que dentro de um todo maior, eu perco a dimensão correta
do que é realmente o homem. Eu fico com uma parte e perco a dimensão do todo. Assim também o é a criação. Se nós olharmos a criação sem Deus, ou nós vamos deificá-la, vamos cair no panteísmo, adorar a natureza, ou vamos menosprezá-la. Não queremos saber disso. Quando nós olhamos pela palavra de Deus, nós sabemos que a natureza foi criada por Deus e é preservada por Deus para o nosso bem, para a nossa vida. Então, ecologia deve partir sempre de uma concepção, de uma conceituação de quem é o nosso Deus que cria. E essa sustentação de Deus, por exemplo, se manifesta muitas vezes na preservação do seu povo, na preservação da sua igreja. Deus nos preserva de forma micro em nossa vida cotidiana, numa esfera menor, e há, digamos assim, a macro proteção de Deus na história, dirigindo os eventos, sustentando toda a criação para que ela cumpra o seu propósito. E é por isso que a palavra de Deus vai nos mostrar que a ordem da criação reflete a Deus. Eu já tive a ocasião de mencionar aqui na igreja que a ciência moderna, ela evoluiu sistematicamente no cristianismo e de um modo especial no protestantismo, por ter a compreensão que o nosso Deus é um Deus de ordem. O nosso Deus é um Deus que cria e preserva com harmonia as coisas. Se isso é assim, há uma ordem na natureza. E eu posso pesquisar a natureza, eu posso avaliá-la, porque eu sei que há uma ordem nela. Eu posso observar os fenômenos, há uma sequência dos fenômenos que eu ainda não entendo, mas eu posso começar a avaliá-lo, porque há uma ordem, porque o nosso Deus é um Deus de ordem. Nosso Deus é um Deus de lógica, e Ele nos deu, como imagem e semelhança, uma capacidade de pensar logicamente, a partir de um padrão perfeito, que é o padrão de Deus. E no Salmo 19, mais uma vez, numa linguagem figurada, nos mostra esse sentido da criação tendo ordem, quando o salmista diz: um dia discursa ao outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e dele não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia de uma extremidade dos céus, até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Fala então de uma sequência, um dia se sucedendo ao outro, uma noite a outra, o sol que nasce e se põe, nada refoge ao seu calor. Há um aspecto aqui curioso, dizendo que o testemunho de Deus está em toda a terra, porque todos usufruem desta bênção, que em teologia chamamos de graça comum, todos usufruem destas bênçãos, e ao mesmo tempo há uma ordem nisso, há uma sequência, porque o salmista entende que essa ordem da criação expressa aspectos da majestade de Deus. E o que nós cantamos há pouco nos fala sobre isso, sobre a providência de Deus. O hino 30 e o hino 31 são hinos gêmeos, né? Com a mesma música, com letras diferentes, um exaltando a criação e o outro exaltando a providência de Deus. Então nós podemos nos alegrar neste Deus, podemos nos alegrar na criação que Ele nos dá, podemos nos alegrar em sua manutenção e em sua preservação, sabendo que Deus sustenta todas as coisas. Nada acontece sem a conservação, a sustentação de Deus. Então o que temos, meus irmãos, o que temos porque Deus tem nos preservado. Os problemas maiores que sejam, as dificuldades, por mais intensas que sejam, elas não ocorrem sem a direção, sem o cuidado, a preservação de Deus. Nós podemos não entender isso perfeitamente, mas nós podemos saber que o nosso Deus, o nosso Senhor, é o nosso pastor, e Ele cria. Nada existe sem a criação de Deus, e ao mesmo tempo Ele preserva todas as coisas. Todos os impérios estão sob o poder de Deus, todos os reis, todos os governantes. Não há causa cega, nós não somos dirigidos nem pela sorte, nem pelo destino.
A história é dirigida por Deus. A história dos impérios são dirigidas por Deus. A história de nossa vida é dirigida por Deus. E o salmista, então, ele pode nos dizer: o Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos, porque Ele tem poder absoluto, total sobre isso. Não confieis em príncipes, nem em filhos dos homens, sai do Espírito e eles tornam o pó. Mas este Senhor, que tem o domínio sobre todas as coisas, esse Senhor é o nosso pastor. E nós podemos confiar e descansar nele. Deus permitindo, à noite eu quero falar sobre esse Senhor que é um rei eterno. O seu reinado não tem mandato, não tem jurisdição específica. Ele domina sobre tudo. Que Deus nos abençoe e nos conforte na convicção de que o Senhor cria e preserva. Esse Senhor é o nosso pastor. Descansemos nele. Amém.